A população brasileira tem um descrédito muito grande com a política, né? Então as pesquisas mostram que a população brasileira deposita uma baixa confiança nas principais instituições políticas que a gente tem, na presidência da República, nos partidos políticos, no Congresso, no judiciário, né? E isso, do ponto de vista de um país, de uma democracia, é algo que preocupa, principalmente nesse momento que a gente vive atualmente. Você confia na política? E já parou para pensar na relação entre a confiança na política e a democracia? Bem, tem tudo a ver. Nesse episódio, a gente fala sobre isso com o Bruno Caraza, que é colunista do jornal Valor Econômico e autor do livro Dinheiro, Eleições e Poder, que foi publicado pela Companhia das Letras. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. É como um efeito dominó. Escândalos de corrupção levam à perda de confiança na política, que leva à onda antipolítica, que leva a riscos à democracia. Por outro lado, se há confiança na economia, a política se beneficia. E quem está no poder pode se manter. Hoje, no podcast da semana, a gente fala sobre os efeitos de confiar no sistema político e sobre os perigos de uma quebra de confiança. O spoiler é que nossos níveis de confiança nunca foram tão baixos. Quem fala sobre isso tudo é o Bruno Caraza, que tem mestrado em Economia pela Universidade de Brasília e doutorado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, além de fazer análises políticas e econômicas nas colunas que ele publica no jornal Valor Econômico. Ouve aí meu papo com ele. Então, Bruno, aqui a minha primeira pergunta é: qual é a importância da confiança na política? Idealmente, a gente tem que confiar nos candidatos, mas muitas vezes a gente vê que o que acontece é um jogo sobre quem tem mais chances de derrotar o outro e a gente acaba talvez passando até por cima dessa confiança para tirar o menos pior, sei lá eu. Nesse sentido, como é que fica a confiança? Pois é, acho que tem, essa pergunta envolve duas dimensões aí, né? A confiança no momento eleitoral e a confiança na política de uma forma geral. E no contexto que a gente vive no Brasil atualmente, eu acho que as duas se complementam e se embaralham nesse sentido. De um lado, acho que a confiança ela é um atributo muito importante para o papel do líder. Isso vale tanto no setor privado quanto na política, né? Um líder que consegue inspirar confiança, né, nos seus liderados, né? No caso, um governante que inspira confiança na população, ele consegue um respaldo maior da população, consegue unir a população frente a certos desafios que o país enfrenta, consegue convencer as pessoas de que sacrifícios são necessários em prol do conjunto. Então isso é um valor muito importante e que costuma ser testado nos momentos de crise e também nos momentos de eleição. Então, quando a gente tem um período eleitoral como que a gente vive agora, principalmente com governantes buscando a reeleição, se eles não conseguem inspirar confiança na população, eles não têm esse famoso voto de confiança no eleitor, né? Eles acabam tendo maior dificuldade para serem reeleitos ou retornarem ao poder, né? Lembrando que agora, nessa eleição, a gente tem um caso único na nossa história até agora, que é um ex-presidente tentando voltar e um presidente no comando tentando continuar no poder. Então, são todas essas variáveis ligadas. Mas mais do que essa questão eleitoral, né, da confiança nas eleições, acho que tem um outro componente aí que também é fundamental do ponto de vista do desenvolvimento, da estabilidade de um país, que é a confiança que as pessoas têm na política. E quando a gente analisa tanto do ponto de vista de comparação internacional, quanto do ponto de vista histórico aqui no Brasil, a gente vê que a população brasileira tem um descrédito muito grande com a política, né? Então as pesquisas mostram
que a população brasileira deposita uma baixa confiança nas principais instituições políticas que a gente tem, na presidência da República, nos partidos políticos, no Congresso, no judiciário. E isso, do ponto de vista de um país, de uma democracia, é algo que preocupa, principalmente nesse momento que a gente vive atualmente. A falta de confiança na política, ela ameaça a democracia, então? Sem dúvida nenhuma. Esse indicador é aferido em várias pesquisas, mas, por exemplo, tem uma pesquisa do Datafolha de setembro do ano passado, então bastante recente, né? Ela aponta uns dados interessantes. Por exemplo, 95% da população dos entrevistados, né, 95% dos entrevistados dizem que não confiam ou confiam muito pouco no Congresso Nacional. 96% dos entrevistados dizem que não confiam ou confiam muito pouco nos partidos políticos. 83% na presidência da República. 82% não confiam ou confiam muito pouco no Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos as principais instituições políticas do país, dos 3 poderes, sofrendo um descrédito muito grande da população. E isso não é de agora, isso já vem de muito tempo que são feitas essas pesquisas e indicam na mesma direção. E se a gente olha, por exemplo, o caso das Forças Armadas, as Forças Armadas são a instituição política brasileira em que o brasileiro mais confia. 37% dos entrevistados nessa pesquisa dizem que confiam muito nas Forças Armadas, né? Só 61% dizem que não confiam ou confiam muito pouco. Então, destoa muito dessas outras instituições, quase 40 anos, né, depois do fim do regime militar. Para mim, isso é um indicador muito grande de quão frágil são as instituições no Brasil e o quanto a gente ainda tem que caminhar em defesa de um regime democrático. Agora, esses dados, eles são atuais, e será que eles mostram uma mudança nos últimos anos? Será que isso, sei lá, é da última gestão, né? Vem da onda da antipolítica? E o que a gente pode fazer também para mudar isso? Acho que isso é um grande desafio que a gente tem de como aumentar a confiança nas instituições políticas que a gente tem no Brasil, né? Esses dados eles já vêm de muito tempo. É uma configuração que flutua ao longo do tempo, mas não há uma tendência muito nítida de que isso tenha crescido no último governo, que seja uma coisa desde, por exemplo, a Lava Jato, as manifestações de 2013, não. Isso já é algo que vem de muito tempo e até pelo contrário, né? A atuação do governo Bolsonaro em relação às Forças Armadas tem levado até uma perda de confiança nas Forças Armadas nesse último governo. Mas as Forças Armadas ainda gozam de um índice de confiança muito maior do que as outras instituições políticas no Brasil. E eu acho que muito desse descrédito vem da forma como o nosso sistema político vem funcionando, já não é de hoje. A gente tem um sistema político que atua de forma muito descolada dos anseios da população. Então a gente observa aí periodicamente grandes escândalos de corrupção abalando o país, né? A gente tem, por exemplo, um grande número de partidos que não significam quase nada, em sua maioria, para o eleitor. A gente tem poucos canais de participação da população, não só na eleição, mas ao longo do governo, né? Então, essa escuta que os governantes têm da população, os congressistas, ela ainda é muito reduzida no Brasil, a gente tem poucos canais de participação. Então, acho que é um conjunto de dimensões, né, que acabam minando essa confiança. Então, ao longo do tempo, a gente identifica esse sentimento na população de descrédito. Então, não apenas com os políticos, mas com o sistema político e até mesmo com a democracia de uma forma geral, porque aí depois você acaba induzindo um sentimento de que, olha, vamos fechar com tudo e eleger um salvador da pátria, escolher um salvador da pátria que vai governar
com plenos poderes, porque aí sim as coisas vão funcionar. E a gente sabe que nossa história está aí para contar isso e os vários outros exemplos mundo afora, que não é muito bem assim que funciona. Agora, te ouvindo falar isso tudo, e pensando no cenário que a gente tem desse ano, os principais pré-candidatos à presidência da República têm acusações de casos de corrupção contra eles, né? E a gente viveu e vive ainda um sistema muito polarizado de opiniões. Até famílias foram divididas por essa polarização. Como é que essas duas coisas podem andar juntas? Como é que o eleitor pode ter confiança, mesmo sabendo de todos esses casos, de todos os candidatos, de acusações de corrupção e outros problemas, e ainda assim a gente viver num esquema polarizado e uma eleição acirrada e disputada? Como é que essas duas coisas vivem juntas? Pois é, a gente, nos últimos tempos, desde pelo menos a campanha de 2014, que também foi uma campanha muito polarizada, o Brasil muito dividido, 2018 também, e agora nem se fala, né? A gente gerou na população um clima, né, de nós contra eles, ele sim, ele não, e esse ambiente polarizado, ele nivela por baixo todo o debate eleitoral. E a gente acaba restringindo o debate entre virtudes e defeitos dos candidatos que estão nos polos. E isso acaba também fazendo com que os eleitores / torcedores de cada um dos lados, né, acabem relegando os problemas e esses desvios, né, e eu relevo os defeitos e os problemas do meu candidato e jogo o foco no seu principal adversário. Então, acho que isso empobrece o debate e isso gera uma perda de oportunidade, porque, na verdade, as eleições são um momento para a gente repensar o país, né? De debater ideias, de debater projetos, de pensar em caminhos alternativos ou aprofundamento de direções. E à medida que o debate fica limitado ao nós contra eles, a gente perde essa oportunidade de debater o que é melhor para o país, né? Agora, mudando um pouquinho, mas não tanto, você é autor de Dinheiro, Eleições e Poder, em que você analisa o sistema de financiamento de campanha e as relações entre uma elite econômica e os políticos. Pode-se dizer que há ali, entre essa elite e os políticos, uma relação de confiança? Bom, de uma certa forma, né, o sistema político que a gente tem no Brasil, ele induz o desenvolvimento de estratégias para a construção dessas relações de confiança, né? E isso se dá de várias formas, né? Se dá por meio de doação de campanha, se dá por meio de lobby, de contatos pessoais, né? Tanto é que a gente vê de forma muito frequente, né? Não só no período eleitoral, mas ao longo do tempo, né? Candidatos políticos se reunindo a portas fechadas com grandes empresários, grandes executivos, né? Então, há uma série de estratégias e tentativas, de um lado, por parte dessa elite econômica, de você obter um acesso privilegiado e uma escuta interessada por parte dos políticos para que essa elite econômica apresente os seus pleitos e que eles sejam atendidos. Então, tem uma ação nesse sentido de que as portas estejam sempre abertas, de que eu posso apresentar os meus pleitos porque o presidente tal, o ministro, o parlamentar vai me ouvir com atenção. De outro lado, a gente tem essa elite política interessada em permanecer no poder, que depende de financiamento, depende de dinheiro privado, por mais que hoje a gente tenha cada vez mais recursos públicos para o financiamento de campanha, dinheiro de grandes empresários continuam fluindo de modo lícito ou de modo ilícito para campanhas de políticos. Então, para o político também há um interesse de ganhar a confiança dessa elite política
para que receba apoio e dessa forma aumente suas chances de vencer as eleições, se reelegerem e continuarem no poder. Então, essas engrenagens do sistema político brasileiro que eu falo no livro têm a ver com as estratégias, de um lado, dos grandes empresários, né, dos grandes nomes do PIB brasileiro, e de outro, dos políticos, de criarem essa relação de confiança em nome de interesses de parte a parte. Eu fiquei pensando agora, então, sobre os indicadores econômicos, porque a confiança é muito presente na economia, né? A gente tem a confiança do consumidor, mas também tem do empresariado. Então, será que a confiança desse grande PIB do empresariado, ela está mais ligada no tipo de relação e de promessa que um político pode fazer para essa empresa, para esse empresário? É uma confiança mais, vamos dizer assim, individualista do que na macroeconomia? Esse é um bom ponto. Eu acho que a gente não tem muitos elementos para afirmar o que é determinante. Mas a gente tem várias evidências, né? A minha pesquisa mostra várias dimensões desse aspecto, que mostram que uma boa parte do setor empresarial brasileiro já incorporou nas suas estratégias de negócios que construir uma boa relação com a política é um investimento que vale a pena, porque pode render, por exemplo, benefícios tributários, pode render, por exemplo, crédito subsidiado em algum banco oficial, pode render assim, uma vista grossa de fiscalização dos seus negócios, pode render uma regulação mais frouxa. Então, muitos setores da economia brasileira incorporaram isso no seu modelo de negócio. Mas, de outro lado, né, quando a gente vê os números de confiança empresarial, né, que são realizados por institutos de pesquisa, acho que tem também um aspecto relacionado à macroeconomia brasileira, as perspectivas que a gente tem de crescimento, a segurança em relação ao investimento. E isso também está relacionado com propostas de candidatos, com planos de governo. Então, acho que tem um pouco dos dois lados, né? O lado da confiança de obtenção de benesses e tratamentos favorecidos por parte dos governos e por parte do Congresso, e de outro lado também tem uma avaliação a respeito de o que aquele político, aquele candidato pode oferecer em termos de perspectiva de crescimento para o país, ou de controle de inflação, e por aí vai. E pelo outro lado, como é que esses indicadores de confiança na economia, seja o do consumidor, nos serviços, do empresariado, atingem o cenário político? Isso é um aspecto bastante interessante, porque quando a gente tem um empresariado animado, otimista, né, ele se torna muito mais disposto a investir, a expandir os seus negócios, a eventualmente construir uma nova fábrica, uma nova unidade produtiva, abrir uma filial, contratar mais gente, exportar ou importar mais. Então, quando o empresariado ele está otimista, isso é um ótimo indicador que acaba sendo assim, um indicador preditivo de perspectivas de crescimento da economia no futuro breve. De outro lado, se um consumidor ele se encontra otimista, mesma coisa, ele vai comprar mais, ele vai pensar em tomar crédito para, trocar de carro, trocar de geladeira, comprar uma televisão nova, passar o seu filho para uma escola melhor, contratar um plano de saúde. Né? Então, são dois elementos, né? A confiança e o otimismo, que tanto do lado do empresário quanto do lado do consumidor tem um potencial muito grande de fazer girar a roda da economia, que vai impactar em emprego, vai impactar em aumento de consumo, vai impactar em aumento de produção, em aumento de investimento,
E com essa roda da economia girando de modo mais rápido, isso acaba privilegiando os políticos que estão conduzindo o país, né? Então é por isso que tem essa relação muito, muito estreita, né? Muito próxima entre economia e política, né? Naquela frase do consultor de campanha do Bill Clinton, né? Que ficou bastante famosa, né? É economia estúpido, né? Ela expõe justamente isso, né? Se a gente tem um clima de otimismo, de confiança, de empresários e de consumidores com o ambiente político, isso aumenta as chances de reeleição de um presidente, de um governador, de um prefeito que querem continuar no poder. Eu espero não te colocar numa saia justa com essa pergunta, que é a seguinte: como estudioso e analista, você acha que a gente vai voltar ou vai aumentar a nossa confiança na política? Qual é o seu palpite? Bom, eu assim espero, mas eu costumo dizer que a gente não pode esperar que isso venha de cima para baixo. A gente já teve várias experiências, várias alternâncias de poder de um lado, de outro, de velha política, de nova política, de esquerda, de direita. E essa situação, apesar de algumas flutuações, ela continuou a mesma, né, ao longo do tempo. Eu acredito que a nossa percepção, né, a respeito da política, ela só vai mudar e a população vai reconhecer a importância se as lideranças da sociedade, e aí eu falo das lideranças empresariais, do terceiro setor, os formadores de opinião, eles se engajem mais na política, cobrem mais soluções, ajudem a construir novas soluções, apresentem propostas e comecemos a construir um projeto de país que faça com que o eleitor brasileiro ou o brasileiro de uma forma geral se sinta reconhecido, mas principalmente se sinta contemplado com propostas políticas, projetos políticos que estejam sendo conduzidos, seja no poder executivo, seja no poder legislativo. Então, eu acho que a gente tem condições de mudar esse cenário, né? Saiu um estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, recentemente, que o Brasil figura como um índice mais baixo de confiança interpessoal na América Latina. Foi feita uma pergunta com um grupo de pessoas dos vários países da América Latina perguntando basicamente isso. Você confia na maior parte das pessoas com quem você se relaciona, você convive? E no Brasil, só 5% dos entrevistados disseram que confiam. É o pior índice da América Latina. Essa desconfiança que começa no sistema político, mas que chega, então, na confiança com o outro, na confiança com o próximo, né? Isso é extremamente preocupante do ponto de vista de país, né? Isso mostra que a gente tem uma baixa coesão social. E nesse contexto, fica muito difícil a gente criar condições necessárias para a gente se tornar um país decente, um país menos desigual, um país que inclusive cresça. Então, acho que isso é um desafio que não está limitado apenas aos políticos ou aos partidos políticos, mas sim exige de toda a atenção das lideranças da sociedade civil, sejam das empresas, sejam do terceiro setor, sejam dos formadores de opinião de uma forma geral. Se você quer saber mais sobre confiança, eu te convido a ir ao site da Gama. Nessa edição da semana, a gente publica uma entrevista com a Naomi Oreskes, que é professora da Universidade de Harvard e historiadora da ciência. Ela fala por que a gente tem que confiar na ciência. Tem também uma reportagem sobre o que a gente pode fazer para ajudar nossos filhos a terem consciência de seus potenciais. E tem uma série de depoimentos de gente muito bacana sobre autoconfiança no trabalho. Dá para tirar um monte de dica dali. A gente publica ainda o nosso bloco de notas com referências que a equipe da Gama usou para fazer essa edição.
Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios. A gente entrevistou a quadrinista Carol Ito sobre como cabe de política à poesia nos quadrinhos, com o jornalista Eugênio Butti sobre as fake news e com a historiadora Lilia Schwartz sobre a memória política do brasileiro. No Spotify e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é do Roberto Soares. Até semana que vem!